Fundamentos da computação, sistemas computacionais. Olá! Nessa aula vamos falar sobre fundamentos da computação. Ao final do estudo desse capítulo, você será capaz de conhecer definição dos sistemas computacionais, compreender os sistemas numéricos e entender mudanças de base. Sistemas computacionais. A definição de um sistema computacional é muito bem definida. Um sistema computacional é aquele que automatiza ou auxilia a realização de atividades humanas por meio de processamento de informações. Muito bem, isso nos ajuda a compreender a teoria. Na hora de a gente entender na prática, os sistemas computacionais eles são relacionados ao que é que nós conseguimos extrair dos computadores, das informações que estão ali dentro e como ele consegue, o computador, os sistemas computacionais conseguem nos ajudar, nós, seres humanos. E, para isso, a gente precisa entender como é que essas informações computacionais ficam armazenadas lá dentro dos computadores. Nós viemos nas aulas anteriores visitando o crescimento, a evolução de cada uma das partes dos computadores e agora, nesse momento, nós vamos estudar o conceito de como é que essas informações são armazenadas dentro desses computadores. Nós precisamos lembrar que, desde o início, muitas formas de se armazenar dados foram sendo criadas, foram sendo proporcionadas, algumas muito interessantes que a gente nem mencionou muito por aqui, que, por exemplo, armazenar informações guardando em cartões perfurados. Então, onde eu tinha um furo, significava uma coisa, quando não tinha um furo, significava outra. Muita coisa evoluiu, mas a gente mencionou furo, não tem furo. Lâmpada ligada, não está ligada. Tenho energia, não tenho energia. Sempre com dois estados. Esses dois estados eles são muito importantes porque é a partir deles que nós vamos conhecer um conjunto muito grande de informações que são armazenadas através do conceito de bits e bytes. Tá? Então, para a gente entender melhor o conceito de bit e byte e a partir daí todos os que derivam desses dados, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a menor parte de uma informação armazenada dentro de um computador, que é o bit. O próprio nome já diz, né? Bit é uma junção aí, uma brincadeira com o nome, né? Binary digit, né? Então, a junção do bi, né, de 2, binário, ou seja, ou tem ou não tem, volta exatamente naquela ideia de ou tem ou não tem, eu tenho energia ou eu não tenho energia, eu tenho uma alavanca acionada, eu tenho uma lâmpada acesa ou não. Então, esse conceito é a menor parte que nós temos de uma informação dentro de um computador. E a partir dela, nós vamos crescendo para outras. Só que crescendo com alguns cuidados, né? O bit ele vai ter uma característica interessante que precisa ser, você precisa prestar atenção nele, que é o conceito que vem a seguir. Um conjunto de bits, ele é chamado de byte, mas ele não é um conjunto de bits da mesma maneira que a gente costuma contar de 10, 20, 30. Ele é contado de 0 a 7, totalizando 8 bits e formando então um byte. Ou seja, um byte ele não vai ter 10 bits, ele vai ter 8 bits. Tá? Então de 0 a 7, sendo que o primeiro até o final, nós vamos conhecer um pouquinho com mais detalhes aí para a gente entender como é que funciona. Mas por enquanto, o que você precisa saber é que o bit é a menor parte de uma informação armazenada dentro de um computador e a sua sequência, né, o byte, ele tem um conjunto de bits que são formados
a partir de 0 até 7, tá legal? E uma vez que a gente definiu o que é byte, a gente pode então entender as suas métricas. Porque o que foi acontecendo ao longo dos anos? Ao longo dos anos, os computadores foram se tornando mais potentes, como a gente viu, a ideia do transistor, né? Cada vez que você tem uma redução, você consegue colocar mais dados em um determinado dispositivo. E uma vez que a gente tem esse crescimento, obviamente que a gente vai crescer as unidades de medida, né? E a partir daí isso vai numa constante crescendo, crescendo, crescendo e provavelmente não terá um fim conhecido, pelo menos não tão logo. Nós estamos aí crescendo, saindo de um armazenamento muito pequeno, onde a gente tinha equipamentos para guardar dados que eram de 5 mega, por exemplo, era praticamente do tamanho de um caminhão o equipamento que era para armazenar. Para hoje a gente conseguir guardar uma quantidade muito grande de dados, já falando em terabytes, eu já vou explicar o que é o terabyte, mas em equipamentos bem pequenininhos. Então vamos entender aí esse processo. Então uma vez que você entendeu que a menor partícula da informação é um bit, ou seja, só tem 0 ou 1, e quando a gente soma, né, 8 bits desse daí em um pacotinho, a gente tem o byte. A partir daqui, é importante prestar atenção de que são múltiplos de 8, tá bom? Então, quando a gente tem esse conjunto, quando a gente soma 1000 bytes, a gente começa a colocar ali um número K na frente do B de byte, para dizer que nós temos 1000 bytes. E aí a gente tem 1 kilobyte. Se você multiplicar isso vezes 1000 novamente, nós vamos ter o mega. E aí é 1 milhão de vezes a quantidade de bytes que você tem, e isso vai crescendo. Então, a partir daí, você tem o gigabyte, você tem o terabyte, depois o petabyte, e ainda existem muitos outros que vão aí sendo esses múltiplos de 8 para você armazenar informações. Eu queria chamar a sua atenção para esse item que é armazenar informações. Veja, quando nós temos os tamanhos, né, um exemplo bobo, mas você consegue guardar uma caixa de fósforos dentro de uma geladeira, mas você não consegue guardar uma geladeira dentro de uma caixa de fósforos. Então, isso é importante entender os tamanhos, porque ao desenvolver os softwares mais à frente, você vai precisar entender que existem tamanhos reservados para você guardar as suas informações. Então, por exemplo, se nós estivéssemos armazenando uma carta, né, um texto, cada letra vai representar uma quantidade de espaço a ser armazenado. Nós vamos até falar sobre o caractere, né? O caractere é uma letra. E como a gente está falando de byte, um byte representa uma letra. Ou seja, quando a gente está escrevendo um texto, né, cada letra adicionada no texto, nós estamos acrescentando um byte. Eu não consigo colocar 2 letras em 1 byte, tá certo? Mas aí eu já consigo colocar outras, quando a gente vai somando, então eu já consigo usar outras unidades de medida para você ir armazenando essas informações. Isso é muito importante você ter claro na sua cabeça, porque nós vamos trabalhar com conceitos lá na frente de variáveis, nós vamos guardar informações. Então, por exemplo, um filme, ele nunca vai caber, um filme completo, ele nunca vai caber em, por exemplo, 1K, de 1 kbyte. Por quê? Porque 1 kbyte são 1000 bytes, mas aí já uma carta com 1000 letras poderia caber em 1 kbyte. Então, esse conceito que precisa ficar claro na sua cabeça, porque o armazenamento, e aí quando entra música, vídeo, isso vai aumentando o espaço e, obviamente, vai consumindo cada vez mais dados em um HD ou um dispositivo de armazenamento de memória. Tá bom? Tá claro isso? Então, vamos seguir na nossa explicação o conceito de Word. Olha, isso aqui é muito interessante.
tá? Uma word, as primeiras words, elas eram conjuntos de 2 bytes. Então eu vou colocar, por exemplo, um ponto flutuante, ou seja, um número que tenha vírgula, né? Então, por exemplo, 10,3. Então, eu não consigo colocar isso em 1 byte, eu preciso de uma word, porque aí eu preciso separar antes da vírgula e depois da vírgula. Então eu tenho ali o conceito de word. Então uma word de 2 bytes pode armazenar essa informação. Só que o byte, ele tem limite, né? Ele tem lá a sua capacidade. Se a gente precisar armazenar números cada vez maiores, né, nessa palavra, nesse word, então nós temos que ter um conjunto de word maior, com mais poder de armazenamento, com mais espaço para isso. E é aí que entra uma compreensão, e é por isso que a gente vem falando de cada um dos componentes do computador, porque a estrutura do processador é que vai dizer o quanto de espaço você tem em uma word. Tá parecendo complicado, né? Isso aqui, como é uma aula de introdução, eu não quero dificultar muito. Então nós vamos dar um exemplo bem prático. Tu já jogou videogame? Muito bem. Os videogames, no passado, eles começaram lá, os Nintendinhos, eles eram equipamentos de 8 bits. Ou seja, o desenho na tela que estava sendo feito, ele comportava uma word de apenas 8 bits. Então eu tinha um limite ali de criação de softwares, de programas, de imagens do jogo em 8 bits. Agora, já no Super Nintendo, ele evoluiu e você provavelmente ouviu a definição de que ele era um videogame de 16 bits. O que é um videogame de 16 bits? Ele estava usando já 2 bytes para poder colocar as suas informações para o processador, ele conseguia trabalhar com mais definições. E aí quem acompanhou a história dos videogames viu que você tem um salto de melhora na performance, na visualização. Mas o que aconteceu? Melhorou o processador. Depois chegaram os PlayStations, né? Que os primeiros PlayStations tinham lá a capacidade de processar 32 bits. Então a word de programação de um equipamento do tipo PlayStation das primeiras versões, ela conseguia trabalhar com mais espaço, então a quantidade de cálculos a serem feitos e armazenados ela era maior, então você tinha ali uma melhoria na imagem dos jogos. E isso vem numa crescente, cada vez que você melhora o processador, você melhora a capacidade em que você vai trabalhar essas informações e para isso nós chamamos de word, tá bom? Então quanto é que você consegue armazenar a quantidade de bytes que você tem em uma única palavra, ok? Eu mencionei os videogames, existe um documentário bem bacana que fala sobre essa crescente e aí pode te ajudar a compreender esse processo de como os processadores dos videogames melhoraram e aí você vai entender que o processador que está lá dentro, ele está trabalhando essas informações e a partir daí você consegue melhorar a sua compreensão de bit, byte e word. Legal? Vamos falar de dígitos. Primeiro que dígito é uma palavra do latim que significa dedo, tá? Então digitem, nós estamos falando de dedo. E o que tem a ver o dígito, né? Olha, dígito é só uma maneira bonita para dar nome aos 10 símbolos que a gente tem para números. Quais são os 10 símbolos? O 0 é o primeiro, o 1, o 2, o 3, o 4 e ele vai até o 9. Olha que legal isso. Nós temos 10 símbolos que, com esses 10 símbolos rearranjados, a gente faz números infinitos. Por quê? Porque ao chegar ao final do último número, o que a gente faz? Quando chega lá no 9, né? Então, ó, se a gente for contar aqui na mão, 1, 2, 0, 1, 2, 3, quando a gente chega no
No 9, a gente contou 10 unidades. E aí, para a gente mostrar que a gente está indo para a próxima unidade, para o número seguinte, o que a gente faz? A gente coloca o número 1 à frente, não é? Quando a gente completou essas 10 unidades novamente, o que a gente faz? A gente coloca o número 2 e assim sucessivamente, de maneira infinita, nós vamos acrescentando. Então, ó, eu queria chamar a atenção para o que acontece nesse método que você aprendeu na escola, o que acontece aí nesse processo. Eu tenho o número 0 até o 9. Para eu mencionar o 11º número, né, começando do 0 até o 9, eu tenho 10. O 11º número, o que a gente faz? A gente repete de 0 a 9 novamente e coloca o número 1 à frente. Ou seja, quando eu completei a sequência, eu coloco o número 1 à frente. Cara, isso funciona para tudo o que a gente tem à frente. Então nós vamos conhecer aí algumas outras bases numéricas trabalhando nesse sentido, ok? Base de um sistema de numeração. As bases, elas são diversas. Nós vamos comentar sobre algumas que vão nos ajudar no dia a dia dos sistemas computacionais, mas saiba que essas bases numéricas fazem parte do nosso dia a dia. Nós estamos todos os dias utilizando bases diferentes daquelas tradicionais, como é a base 10, que utilizamos normalmente. Você quer ver um exemplo? Por que é que você compra ovos em dúzias? Por que é que o dia tem 24 horas? Não é? Por que é que a gente tem, por exemplo, a soma dos ângulos dá 360? De onde vêm esses números? Então, a soma de muitas informações de bases diferentes é que nos forjou o dia a dia de hoje. Só que muitas delas vieram do passado. Os sumérios, eles tinham um método muito interessante de contagem e que não utilizava a base 10. Eles utilizavam as mãos também para contar, mas eles utilizavam de um método diferente. Quer ver que bacana? Utilize aí na sua mão, dá uma olhadinha na sua mão, uma mão apenas, você vai ter a divisão dos seus dedos. Se você observar aqui, você vai ter nesses 4 dedos 3 gomos ou falanges, né? Essas falanges somadas, nós temos o número 12. Eles utilizavam a maneira de contar assim, utilizando o dedo para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E quando ele chegava no final, ele não parava por aí. Ele levantava o dedo da outra mão. Então, quando ele levanta o dedo da outra mão, ele está dizendo, pode continuar. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 horas em um dia. Começa a fazer sentido? E você somando todas elas, cada vez que você chega no próximo, até o final, onde nós temos o número 60. Então, os sumérios utilizavam uma maneira diferente de contar, utilizando as mãos, e o sistema numérico deles era de base 12. Nós, naturalmente, utilizamos o sistema de base 10 porque nós contamos assim, não é? Então, essas diferenças de bases, elas não deixaram de estar no nosso dia a dia. A gente usa hora, a gente usa graus, né? A gente usa 24 horas de um dia. Então, essa maneira de trabalhar, nós estamos aí mostrando pelo menos 2 bases diferentes, a base 10 e a base 12. Né? Os nossos sistemas computacionais, eles utilizam a base 8, o sistema octal. Né? Então, lembra que a gente mencionou que ele vai de 0 a 7, então nós estamos fazendo essa conta. E existem outros sistemas que são utilizados nos computadores, e são muito utilizados, como é o sistema hexadecimal, ok? Então, nós vamos ver aí um pouquinho mais sobre esses itens, mas lembra que a menor parte, né, o menor sistema numérico é aquele que só tem 2 estados, ou seja, o sistema binário.
0, 1. Aí o sistema decimal, 10. O sistema hexadecimal, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ele tem 16, estranho, né? E o sistema octal, que a gente já mencionou, que tem 8, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa ideia de você contabilizar, né? O sistema decimal ele é excelente para nos mostrar como é que o homem começou a contar. A necessidade de contar, de fazer contas, de calcular, ela foi uma crescente desde que o ser humano deixou de ser um caçador-coletor e passou a se estabelecer em cidades. Ele precisou plantar, ele precisou criar animais e isso começa a exigir um pouco mais de contos, de cálculos, não é? Aliás, a palavra cálculo, ela explica bem de onde vem a origem. Cálculo, em grego, ele significa, em latim, ele significa pedra. Puxa vida, o que isso tem a ver? Você já ouviu a expressão, né, ter pedras no rins, ter cálculo renal, né? Cálculo vem de pedras. Caramba, mas o que isso tem a ver com fazer contas? Tudo a ver. Os pastores, quando você não tem números, como é que você faz para você saber a quantidade de ovelhas? Né? Um pastor, por exemplo, pode deixar as ovelhas dormindo à noite em um lugar fechadinho, protegido dos lobos, e durante o dia ele libera cada uma das ovelhas para ir pastar. Se a gente não tem número, como é que ele sabe que a quantidade de ovelhas que saiu é a quantidade de ovelhas que voltou? O engenho humano, ele pegava um cálculo ou uma pedra, para cada ovelha que saía, ele colocava numa pilha. Então, a pilha ia crescendo conforme as ovelhas iam saindo. Ao fim do dia, para ele recolher as ovelhas, para cada ovelha que voltava, ele recolhia uma pedra da pilha. E então, fazer cálculo, fazer contas, está diretamente relacionado. Então, toda a necessidade do homem de fazer cálculo, ela está muito bem retratada num livro muito bacana para você que às vezes tem medo de matemática, fica ali com aquele receio com matemática. Matemática, vista por outro ângulo, ela pode te ajudar bastante a criar alguns entraves, tá? A matemática para a programação ela é essencial para a gente compreender muitas das coisas. E algo para mudar a sua maneira como ver a matemática é utilizar histórias muito bacanas como essa que eu mencionei. E muitas delas estão no livro escrito pelo professor Júlio César, que tem um pseudônimo Malbatarran. Ele tem lá o livro O Homem que Calculava, que ajudou muitas pessoas a diminuir o medo da matemática. Tá? Então ele conta histórias muito bacanas, muito divertidas e traz isso. Isso é uma recomendação que nós temos. Para mencionar ainda, agora, trazer um pouquinho mais para o nosso Brasil, a gente mencionou aí a história mundial de cálculo e tudo mais, e contamos dos sumérios. O Brasil também tem uma curiosidade. Os nossos índios guaranis, tem uma pesquisa recente que apontou que os nossos índios guaranis utilizam a base 5 para fazer as suas contas. Olha que interessante, eles ao invés de usar a base 10, como nós utilizamos, ou os sumérios utilizavam base 12, eles utilizavam base 5. Olha que interessante, vou mostrar para vocês que eles têm um método de contagem usando uma mão, onde ele conta Peteim, Mocoin, Burrapu, Urundê, Petempo. Exatamente um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, uma mão inteira. Uma mão inteira e um dedo, uma mão inteira, 2 dedos, Petempo, Mocoin, Petempo, Urundê, Petempo, Burrapu, e até o final, quando ele diz 2 mãos. Interessante, né? Isso demonstra que os sistemas numéricos eles estão espalhados na história humana, não importa onde, e nós precisamos compreender. Então, essas bases vão fazer diferença para você entender na hora de programar. As mais importantes na hora de programar, vamos relembrar, o sistema binário, o sistema decimal, o sistema hexadecimal
e o sistema octal, tá bom? Nós vamos ver mais à frente para a gente pelo menos trabalhar um pouquinho com aqueles que a gente mais vai utilizar no dia a dia da computação. Nós temos aqui uma maneira diferente de ver os números binários. Nós vamos mostrar aqui como é que, usando lâmpadas, a gente pode entender melhor o sistema binário. Quer ver? Vamos lá. Olha, nós temos aqui, para você entender essa maneira diferente de enxergar, nós temos aqui uma lâmpada que representa o número 1, uma lâmpada que representa o peso 2, outra lâmpada que representa o peso 4, nota que ele está saltando, está sempre dobrando, né? Uma outra lâmpada que representa o peso 8, outra lâmpada que representa o peso 16 e, finalmente, uma que representa o 32. Isso aqui é para a gente mostrar que, quando eu quiser mostrar um número binário, eu tenho que somar os pesos, né? Então, por exemplo, se eu fosse mostrar o número 4, eu vou pressionar o número 4, a lâmpada de peso 4, e dá uma olhada logo abaixo. Olha, você tem os números 1, 0, 0. Ou seja, somente o terceiro bit está acionado e o terceiro bit vale 4. Se eu quero o número 4 em decimal, eu vou ter em binário 1, 0, 0. Tranquilo? Vamos tentar fazer diferente. Eu vou apagar o número 4 e agora eu quero encontrar o número 3. Para encontrar o número 3, eu não tenho nenhum número 3 na sequência, então eu preciso de uma combinação. Então eu vou utilizar a lâmpada 1 e a lâmpada 2, o peso 2 mais o peso 1 dá 3, e portanto, se você observar, nós vamos ter 1 e 1. Então, 1 e 1 em binário quer dizer 3 no decimal. Se eu quiser o número 7, o que eu faço? Vamos apagar essas duas lâmpadas que estão acesas e nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou acender a lâmpada de número 4, aí eu vou ter 1, 0, 0. Vou acender a lâmpada de número 2, aí eu vou ter 1, 1, 0. Mas dá uma olhada, eu tenho 4 mais 2. 4 mais 2 é 6, em decimal. Ainda não é o que a gente deseja. O que a gente deseja é o número 7. Então eu vou acender o número 1. Note que agora em binário eu tenho 1, 1, 1, ou seja, a soma do peso 1, a soma do peso 2, daria 3, mais o peso 4, e aí nós temos 7. 7 em decimal é 1, 1, 1. Vamos apagar todas essas aqui, e se eu quiser, por exemplo, o número 9, eu vou pressionar o 8, aí eu vou ter 1, 0, 0, 0, e vou pressionar o 1. E aí eu estou somando o peso de 1 mais o peso de 8. Dá uma olhada, aí eu vou ter 8 mais 1, 9 no decimal, e no binário eu tenho 1, 0, 0, 1. Tá legal? Então, eu espero que dessa maneira fique mais fácil para você entender que número binário não é tão complicado assim. Isso não é uma preocupação, você não precisa se preocupar em aprender isso, é só para entender como funciona, porque mais à frente as funções, as linguagens de programação, elas vão fazer isso para você. É só para que você entenda melhor como as coisas funcionam. É simples, não é tão complicado e, de maneira visual, eu espero que tenha ajudado você a compreender essa base binária, e é isso. Muito bem, agora que você já conhece o sistema binário e o sistema decimal, nós vamos conhecer um outro sistema muito importante, que é aquele que está relacionado ao dia a dia do uso de computadores, o binário e agora o hexadecimal. Sim, hexadecimal porque os números eles têm, no binário nós temos 2, no decimal nós temos 10 e nesse nós temos 16 números
que vão se organizando, na hora que você chega no finalzinho, você começa novamente. Opa, peraí, professor, tem um negócio estranho. Tudo bem, lá, olha, no decimal eu tinha 9 símbolos, né, de 0 a 9, e quando eu chegava ao final, o 11º, eu colocava o número 1 e repetia todos os símbolos. E no binário a mesma coisa, eu tinha 2 símbolos, o 0 e o 1, e assim que eu chegava no final, eu também colocava um número e passava a repetir. Mas hexadecimal, 16 números, eu nem tenho 16 símbolos para números. Pois é, os símbolos eles são só de 0 a 9. E aí, para representar os 16, se complementou com o uso de letras. Então, nós temos ali para representar, depois que a gente tem o 0 a 9 tradicional, né? Então de 0 até 9 ele é igualzinho ao sistema decimal, mas a partir do 10 nós substituímos para letras. Então, a 10ª representação, né, de uma determinada sequência de números, ele vai ser a letra A. E para representar o 11, B. Para representar o 12, C. E vai indo até o 15 para representar a letra F, né, que é representado pela letra F. Então nós temos aí uma tabelinha, né, de 0 até F, então nós temos aí os números de 0 a 15. O que acontece quando eu chego lá no último? Cara, mesma coisa que acontece em todos os outros. Você começa a repetir novamente, mas coloca o número 1 à frente e por aí vai repetindo. Então esse processo é o processo que ajuda a entender, a interpretar os números hexadecimais. Se ainda não está muito claro na sua cabeça como é que a gente trabalha com números hexadecimais, eu vou tentar mudar. Novamente nós vamos fazer de um jeito diferente. Ao invés de a gente ficar falando de números, vamos tentar mudar para cores, tá? Os designers, o pessoal que desenvolve páginas de internet, eles estão muito habituados com o uso de hexadecimal, justamente para trabalhar com cores. Eu trouxe aqui um site para a gente demonstrar isso, né? Ele está aqui à disposição, né? Depois vocês podem fazer umas brincadeiras aí, visitá-lo e treinar. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma disposição aqui, onde eu vou mostrar para vocês os códigos de cores que o pessoal usa nas páginas de internet. Eles usam 3 conjuntinhos ali para representar as cores, um vermelho, o outro verde, o outro azul, né? O famoso RGB, que a gente ouve falar tanto. E esse RGB, ele é como se fosse as quantidades. Então você imagina que você tenha um copinho com gotas de uma determinada cor, somadas de 0 até 255. De 0 a 255 em decimal. Em hexa, que é a maneira que nós vamos trabalhar aqui, 255, sabe como é representado? Por 2 letras F. F, F. Então aqui, ó, muito simples. Se eu tiver uma representação onde eu tenho 2 bytes representando o azul, 2 bytes representando o verde e 2 bytes representando o vermelho, eu vou ter aqui, ó, o espaço reservado para colocar azul, o espaço representado para colocar o verde e o espaço para representar, reservado para representar o vermelho. Nesse caso aqui, olha a cor que está aparecendo. Eu estou com FF, ou seja, totalmente cheio, a quantidade, né, de 0 a 255, ele está inteiramente cheio e os outros estão vazios. Dá uma olhada na cor, vermelho. Por quê? RGB, eu estou no full vermelho, quer dizer, eu estou repleto, cheio de vermelho. Dá uma olhada aqui, o que acontece se eu disser 00. Olha o que acontece, eu mudo para a cor preta. O que é a cor preta? A cor preta, se você voltar lá na escola, né, você vai perceber que preto não é uma cor, ele é a ausência de cor.
Nós não temos cor. Se você fizer o contrário, lembra aquela experiência que você fazia na escola, que a soma de todas as cores dava uma cor específica? Você lembra disso? A soma de todas as cores dá branco. Tinha aquela experiência, né, que você girava, colocava com várias cores e girava um peão e de repente as cores se juntavam e ficava branco. Exatamente está aqui, ó. Soma de todas as cores, ou seja, eu tenho todos os meus baldinhos preenchidos com FF, então eu tenho a cor branca. Se eu quiser a cor verde, o que eu faço? Vamos zerar tudo aqui, ó. Vamos deixar todo mundo zerado. Eu tenho 0 de red, 0 de green, 0 de blue e eu quero verde, o que eu faço? Eu coloco o número FF, tá? Então aí tenho representado o F. Então, dá uma olhada. Isso aqui é a representação para cores, usando na internet e usando hexadecimal. Só que a nossa intenção aqui é aprender o hexadecimal. Então vamos entender um pouquinho mais? Então, olha, se eu colocar aqui, ó, eu vou pegar só, vamos trabalhar só no verde, no vermelho. Então, ó, se eu colocar o número 1 aqui, lembra naquela tabelinha? 1, 2, 3, 4, 1 é 1, o 2 é 2 até o 9. Né? Então, quando eu faço isso, dá uma olhada. Aqui, ó, ele tá, nessa área aqui, nós estamos representando a parte decimal. Se eu coloco 1, é 1. Se eu colocar aqui, ó, o número 10, né? A letra A, tá vendo? Ó? É o 10. Lembra do F? O que era o F? Lá naquela tabelinha era o 15. Olha isso que legal. Se eu colocar aqui um número a mais à frente, olha, tá vendo? Então eu vou avançando com esses números e trabalhando até que eu consiga mudar e atingir a cor necessária. As pessoas que trabalham, os profissionais que trabalham com essas cores, eles trabalham com cores mais diversas. Vamos imaginar que a gente tem uma cor bem diferenciada aqui. Então, ó, a resposta são números hexadecimais, tá vendo? Ó? Aqui são esses números. O que representa esse número E3, como é o byte do meio? Ó, o byte do meio é blue, é green. E aí, ó, o que é E3 em hexadecimal? 227. Então, isso aqui é um exemplo na prática de como é que funciona o hexadecimal, para que você tenha aí um pouquinho mais de noção dessa base muito interessante, mas saiba que não muda muito, de 0 até F, e depois você vai complementando isso, acrescentando um número ali, e isso vai numa crescente, tá bom? Esse é a base hexadecimal. Na sequência, nós temos a base octal. A base octal, ela teve a sua relevância até um determinado período da história dos computadores. Até ali o Univac, mas num momento seguinte surgiu a base hexadecimal que foi mais utilizada. Então a base octal ela deixou de ser utilizada em computadores, mas ela está sempre presente, quer dizer, tem muito computador, muitos bancos que ainda utilizam computadores mais antigos e eles ainda usam esse recurso, tá? Como é que ela funciona? Do mesmo jeito que a base decimal de 0 até 9 acrescentava 1 e seguia, a binária de 0 e 1 acrescentava 1 e seguia, hexadecimal de 0 até F acrescentava 1 e seguia, esse é a base 8, então da mesma forma começa de 0, vai até 7, 8, e aí nós temos a sequência, tá bom? Para a gente mostrar um pouquinho mais sobre como é que você pode assimilar esse trabalho com bases, você pode usar o seu Windows. O seu Windows tem uma calculadora que tem ali os módulos, ela pode mudar o formato. E um formato interessante é o formato de programador. Vamos fazer para a gente ver como é que funciona? Então, abre a sua calculadora. Vou maximizar aqui para a gente ter isso. Se você vier aqui em cima, ó, ele tem alguns formatos.
tem o padrão, tem a calculadora científica de representação gráfica e tem a de programador. Talvez a versão do seu Windows não seja exatamente assim, essa é apenas para você entender como funciona. Mas você vai ver que você pode definir. Uma vez que você seleciona qual é o tipo de linguagem que você vai utilizar, você vai ter os seus valores. Então, se a gente tiver aqui, ó, número 1, dá uma olhada que ele já preenche aqui, ó, como binário, no octal, no decimal e no hexadecimal. Olha que legal. Se eu quiser já o número 2, o número 2 no binário já vai ser diferente, ó. Se a gente pegar aqui, ó, ele é 2, ele é igualzinho no hexadecimal, no decimal, no octal, mas já no binário, tá vendo que ele muda? Lembra? Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 4, 8. Não é? Então eu tenho aqui, ó, os quatro bits que estão representados aqui, ele tem 0, 2, 4 e 8. E se a gente apagar aqui, ó, vamos colocar o número 8, o que vai acontecer no binário? Você acha que já entendeu como funciona? Dá uma olhada. Para o hexadecimal, não mudou nada, porque o hexadecimal vai de 0 até F. Para o decimal, ele vai de 0 até 9. Para o octal, ele vai de 0 até 8. Então aqui já mudou. Olha, ele foi de 0 até 7, né? Aí você tem outras duas casas, e aí ele foi lá, ó, formou o número 10. E para o binário, dá uma olhadinha. Lembra que era 1, 2, 4, 8? Então ele só ativou o bit com peso 8. Então, se fossem aquelas lâmpadas, ela teria acendido ali a última lâmpada. Então, só o número 1001 significa o 8 em hexadecimal. Vamos fazer um salto agora e vamos pegar o número, por exemplo, o número 10. Né? O número 10 em decimal perfeitamente atende de 1 a 10. O 10 significa 10. No octal, o 10 já tem dois números de 8, já está subindo, já fez a diferença, já foi para 12. No binário, olha que legal, o primeiro não está ativo, o segundo está, então o peso 2 eu já estou contando, né? Então eu já tenho 2 aí na soma. O peso 4 não está na conta, né? E o peso 8 está sendo contado, então eu tenho o 8 e o 2, somando 8 com 2, eu tenho 10, que é 10 em decimal. E dá uma olhadinha lá no hexadecimal, como é que era 10, se a gente já acabou o 10, a representação do 10 no hexadecimal é a letra A. Vamos subir mais um pouquinho? Vamos colocar agora um número maior, vamos pegar aqui o número 15, né? Olha o número 15, que interessante, ele é a soma de todos os bits desses quatro conjuntinhos aqui, ou seja, o 1, o 2, o 4 e o 8, então se você somar todos esses números nós vamos ter 15, no octal ele já foi para 17, no decimal 15, 15 é 15, não é? E no hexadecimal nós temos F. Se eu colocar aqui, ó, que agora já não é mais 15, nós temos 16, por exemplo, no 16 nós chegamos no número 10 no hexadecimal, porque ele completou o seu ciclo, ou seja, ele voltou lá para o 0 e colocou o número 1 e vai começar todo o ciclo novamente. Tá legal? Então, essa é uma outra maneira de você enxergar como são as bases numéricas utilizando a sua calculadora do Windows na visão programador. Seguindo na nossa demonstração de bases numéricas, nós podemos entender, já que agora que você entendeu cada uma delas, como é que eu faço para mudar de uma base para outra? Como é que eu transformo de decimal em binário ou de binário em hexadecimal, né? Isso poderia ser feito utilizando matemática, cálculos, mas, cara, de verdade ninguém faz isso mais. Nós usamos
computadores e é o mesmo que a gente vai fazer aqui. Nós vamos praticar um pouquinho usando agora uma linguagem de programação. Nós vamos deixar um link aqui para você praticar, mas primeiro eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona já usando programação. Você não precisa saber isso de cabeça. A maioria das linguagens de programação já fazem essas conversões. Quando você precisar, ela vai estar ali. Basta olhar na documentação como é que eu faço conversão de bases quando eu estou utilizando essa linguagem aqui que eu estou usando, tá? Então você escolhe lá, se você estiver usando um Basic, se você estiver usando Visual Basic, se você estiver usando Python, se você estiver usando JavaScript, cada uma vai ter lá a forma como você faz conversão e mudanças de base, tá bom? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, utilizando uma linguagem de programação chamada PHP. Você vai ter o link aí à disposição para você acessar e poder praticar, tá? Então eu estou pegando aqui um exemplo muito simples de uma linha onde eu vou transformar, estou usando uma função que é uma função que vai transformar decimal em binário. E aí eu vou colocar o número aqui, vamos pegar o número... Um número que a gente saiba, que seja fácil, que a gente já tenha aprendido de cabeça para converter. Se você se lembra bem, se você entendeu a maneira, talvez você já consiga fazer isso de cabeça, né? Então, lembra, nós temos 0, 2, 4, 8. Cada um tem o seu bit. Então, se nós temos esses 4 e a gente está usando apenas o peso 8, provavelmente nós vamos ter um 1, 0, 0, 0, não é isso? Então vamos rodar aqui, e o resultado vai aparecer aqui do lado, tá? Então, olha lá, exatamente, 1, 0, 0, 0 é essa definição. Então, aqui eu estou usando uma linguagem de programação, ela está usando uma função. Mais para frente você vai entender o que é função, quais são os comandos, mas é apenas para te mostrar que a conversão de bases, você não precisa fazer isso de cabeça, você só precisa entender como ela funciona e aqui utilizar as funções. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo. Se a gente pegasse aqui 3, não é? Sabe de cabeça já? Vamos tentar? Dá uma olhadinha. 11. Então, esse é o método. Se a gente for vasculhar aqui, nós temos outras formas de transformar. Então, provavelmente, se você for fazer usando essa linguagem de programação, talvez para converter de decimal para hexadecimal, provavelmente vai existir uma linguagem, uma função que vai te permitir fazer essa mudança. 3 de decimal para hexa não vai mudar nada, né? Mas vamos ver. Vamos fazer essa mudança aqui. Os números até o 9, eles são similares. Mas se a gente pegar aqui, uma mudança de o número 16, por exemplo, em decimal, olha o resultado, nós vamos ter 10, tá? Então, esse aqui é um exemplo só para começar a te mostrar que os computadores trabalham em bases diferentes, não é? Então nós temos a binária, a decimal, a hexadecimal, a octal a gente não usa tanto e nós provavelmente vamos precisar fazer algumas mudanças de base no meio do caminho. Preciso me preocupar com isso? Claro que não. Existem as funções, cada linguagem vai ter o seu formato, mas como nós estamos passando durante todo esse curso, nós estamos tentando entender as origens das coisas e como é que elas funcionam no por trás. Lá na frente, cada linguagem vai te dar um monte de ferramentas, um monte de recursos para você fazer, mas agora você já sabe o que são as bases e como elas funcionam e como você pode converter uma base, fazer uma mudança, mudando entre uma e outra, utilizando pelo menos uma linguagem. Todas as outras vão ter os seus recursos. Tá legal? Então é isso. Espero que tenha simplificado a maneira de ver. Bons estudos!